O presidente Lula recebeu hoje à tarde ministros para discutir o projeto de lei antifacção. A proposta estabelece punições mais rígidas para condenados por envolvimento com facções criminosas. Participaram da reunião com Lula os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, da Defesa, José Múcio, e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. O projeto de lei antifacção, como vem sendo chamado pelo governo, traz mudanças numa série de legislações, como os códigos penal e processual, as leis dos crimes hediondos, da prisão temporária e também da execução penal. O projeto prevê ainda o estabelecimento de um novo tipo penal, organização criminosa qualificada, o aumento de penas para líderes de organizações criminosas, a criação do Banco Nacional de Organizações Criminosas e a implementação de instrumentos para descapitalizar o crime organizado com maior agilidade. O texto vinha sendo tratado pelo governo há algum tempo. Foi apresentado por Lewandowski em 22 de outubro, mas ganhou força com a mega operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho e as repercussões nacionais do caso. Lara Alves, o presidente Lula assinou o texto agora há pouco, então agora o próximo passo ele segue para o Congresso, né? Quais são as informações que você tem aí sobre essa reunião de hoje à tarde, hein? Exatamente, Síria. O presidente Lula assinou agora no final da tarde o texto do projeto de lei antifacção e agora o Palácio do Planalto remete esse texto ao Congresso Nacional. Uma informação que foi trazida pelo nosso repórter, o Gabriel Ferreira Borges, é que esse texto vai tramitar em regime de urgência constitucional. Isso significa que cada casa do Congresso Nacional terá 45 dias para avaliar essa proposta e colocá-la para votação no plenário, sob pena de travamento da pauta. Isso significa, portanto, que a Câmara vai ter 45 dias para dar a tramitação desse texto e votá-lo, remetendo logo em seguida ao Senado Federal. Como se trata de um projeto de lei, assim como outras propostas que são remetidas ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional, os parlamentares podem sim provocar mudanças nesse projeto de lei, nessa proposta e alterá-lo, deixando inclusive muito diferente do que chegar ao Congresso Nacional. Então, cabe aos parlamentares agora fazer esses ajustes, essas mudanças na proposta que vai ser remetida, portanto, pelo Palácio do Planalto ao Congresso. Um ponto importante é que esse projeto de lei sai agora por volta das 8 horas da noite, em uma edição extra do Diário Oficial da União. Houve certa pressa, sim, do Palácio do Planalto para apresentar esse projeto de lei antifacção, principalmente tendo em vista duas questões: a proximidade com a operação no Rio de Janeiro, que exige uma resposta rápida também do Palácio do Planalto, e a iminência da viagem do presidente Lula a Belém para a COP. Lula já viaja neste sábado e dá início, portanto, às agendas da COP. Então, ele precisava resolver isso antes. Esse projeto de lei trata de alguns pontos. Um deles é cria, na verdade, o tipo penal da organização criminosa qualificada e torná-lo também um crime hediondo. Os crimes hediondos são aqueles crimes que não são passíveis de graça ou de fiança. São, portanto, aqueles crimes que têm um regime penal de cumprimento um pouco mais endurecido que os outros tipos. Além disso, um outro ponto é que ele também amplia penas para pessoas que são ligadas às facções, sejam membros ou financiadores, por exemplo. Mas a íntegra desse texto a gente ainda não teve acesso. Deve sair, portanto, por volta das 8 da noite no Diário Oficial da União, indicando quais são os pontos que o governo quer tratar nesse projeto de lei antifacções. Além disso, um outro ponto bastante importante que vale a gente destacar é que nos últimos 3 dias, desde que aconteceu a operação no Rio de Janeiro, os parlamentares do Congresso têm protocolado projetos de lei e projetos de lei complementares para tratar exatamente da questão das facções criminosas. Um deles, que já tinha sido apresentado antes, está em tramitação, é um projeto de lei que oficialmente é relatado pelo deputado Nicolas Ferreira, mas ele passou essa relatoria ao deputado licenciado Guilherme Derrite, que é o secretário de Estado de Segurança de São Paulo. Então, Derrite deve vir a Brasília na semana que vem para dar continuidade à tramitação desse texto, que inclusive está pautado para votação na Comissão de Constituição e Justiça já na próxima semana. Esse é aquele projeto que equipara as facções criminosas às organizações terroristas. Existe um certo receio da base em relação a esse projeto e a intenção dos governistas é que, na verdade, tudo isso seja tratado de fato no projeto
projeto de lei antifacção do governo federal. Algumas outras propostas também foram apresentadas pelos parlamentares nos últimos dias, mas fato é que você tem 2 propostas que devem de fato avançar nos próximos dias: o PL antifacção do governo e esse projeto de lei que equipara as facções criminosas a organizações terroristas e que tem como relator oficial o deputado Nicolas e também o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite. Quarta-feira, o governador Cláudio Castro e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciaram a criação do Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado. O núcleo vai ser coordenado pelo secretário de Segurança do Rio, Victor Santos, e vai ter o apoio do governo federal. E entre as medidas anunciadas estão o envio de 50 agentes da Polícia Rodoviária Federal e também um reforço na área de inteligência. Lewandowski também mencionou a disponibilização de vagas em presídios federais e também de peritos para auxiliar nessas investigações. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deve ir ao Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira, para conversar com o governador Cláudio Castro e com os chefes das polícias sobre a mega operação contra o Comando Vermelho, realizada na última terça. O ministro assumiu temporariamente a relatoria da ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas. Isso para analisar um pedido de providências apresentado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Portanto, há uma expectativa, né, Lara Alves, desse encontro, dessa reunião na próxima segunda-feira no Rio de Janeiro. Exatamente, Síria. Um ponto interessante da gente tocar é o porquê dessa relatoria da DPF das favelas ter recaído sobre o ministro Alexandre de Moraes. Quem era o relator dela era o agora presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, e ele então repassaria essa relatoria ao ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou. Portanto, por uma regra ali do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, recaiu sobre o ministro Alexandre de Moraes essa relatoria temporária da DPF das favelas. A tendência é que o próximo ministro indicado pelo presidente Lula e que vai ocupar a cadeira de Luiz Roberto Barroso herde, portanto, a relatoria dessa ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Bom, logo na segunda-feira, então, tem essa reunião bastante aguardada entre o ministro Alexandre de Moraes e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Também vão participar desse encontro logo pela manhã alguns outros representantes da segurança pública no Rio de Janeiro. Existe ainda uma perspectiva de uma outra audiência, segundo já confirmou o Supremo Tribunal Federal, com algumas figuras ali das forças de segurança do Rio de Janeiro. Por exemplo, o comandante-geral da Polícia Militar e o delegado-geral da Polícia Civil. Eles vão conversar para tentar entender alguns pontos dessa ação, dessa mega operação que resultou nas mais de 130 mortes no Rio de Janeiro. Um ponto importante em relação a isso é porque o Supremo Tribunal Federal quer entender como foi essa ação, como foi o planejamento dessa ação que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse ter ocorrido durante 60 dias e o que resultou nesse número tão elevado de mortes. Um dado que saiu hoje durante o dia é que pelo menos 60 pessoas daquelas que foram mortas e que já estão identificadas, se não me engano foram 89 identificados até o momento, não estavam citados na investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro que resultou na operação. Essas pessoas tinham sim um histórico criminal, segundo informou a polícia do Rio de Janeiro, mas não estavam citadas nessa investigação. Então existem alguns pontos que precisam ser esclarecidos pelo governo do Rio de Janeiro e isso deve ocorrer já no âmbito da DPF das favelas. Pois é, Lara, e olha, gente, voltando aqui, durante uma entrevista coletiva com governadores de direita, o governador do Rio, Cláudio Castro, confirmou a visita de Alexandre de Moraes. Cláudio Castro afirmou que determinou transparência em todos os atos do governo. A minha determinação era clara, para total transparência para todos aqueles que nos fiscalizam. A minha determinação é que todas as polícias, hoje mais cedo, recebemos a Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, onde os deputados perguntaram livremente o que tinha sido a operação, como é que tinha sido, que quiseram entender todo o cenário. Na segunda-feira, receberemos o relator da DPF 635, o ministro Alexandre de Moraes, também do CICC, para que façamos um processo de transparência muito clara com aqueles que têm obrigação
Tenho estado em contato direto com o Ministério Público, falei com o Procurador-Geral de Justiça hoje, também, sobretudo com o prefeito da cidade, para garantir que a cidade esteja funcionando em toda a normalidade. Bom, e além do governador do Rio, vão participar dessa audiência na próxima semana o comandante da Polícia Militar, que é o Coronel Marcelo de Menezes Nogueira, o delegado-geral da Polícia Civil, Felipe Cury, e também o diretor da Superintendência Geral de Polícia Técnico-Científica. E moradores de vários bairros do Rio de Janeiro estão bem divididos entre os que apoiam e os que condenam as ações da polícia. Então acho que deveria ter tido uma cautela melhor, sim, ter conversado com o governo federal, porque eu acho que nesse momento é um momento que tem que unir todas as forças, não só o estadual, mas também o federal, e todas as forças possíveis para conter o tráfico, né, que tem tomado a cidade. Comemoração de quê? Isso é premiação para quê? É de extermínio? Porque se for, ok. Mas beleza, vocês estão indo muito bem, vocês estão acabando com todo mundo. Não interessa quem, porque são 120 e tantos bandidos. Tem gente que nem tem cabeça, como é que tu sabe quem é? Não foram reconhecidos, não tem nome. Quem são essas pessoas? São realmente bandidos? Ou vocês só entraram para cumprir um número bonito? A ação foi pontual, marcante e necessária. Deveria ter ocorrido até há mais tempo, porque o que se vê hoje é que o cidadão na rua não tem segurança nenhuma. Ele sai e não sabe se vai voltar. Pois é, no entanto, entre as pessoas que vivem nas comunidades, uma pesquisa da Atlas Intel revela que 8 em cada 10 moradores de favelas no Rio de Janeiro aprovam a mega operação policial realizada nos complexos da Penha e do Alemão. A ação, considerada a mais letal da história do país, terminou com mais de 121 mortos. Pois é, gente, de acordo com o levantamento, 87,6% dos moradores das comunidades cariocas aprovam, portanto, a operação, enquanto 12,1% desaprovam e 0,3% não souberam ou não quiseram responder. Entre os moradores de outras regiões da cidade do Rio de Janeiro, a aprovação é de 55% contra 40,5% de desaprovação e 4,5% que não apoiam. Os dados mostram uma diferença clara na percepção entre quem vive nas favelas e o restante da população carioca. Enquanto muitos moradores de comunidades veem a operação como uma ação de segurança necessária, outros grupos apontam os impactos humanos e sociais da operação. No cenário nacional, o apoio entre moradores de favelas também é elevado. 80,9% aprovam esse tipo de ação policial, enquanto 19,1% desaprovam. Já entre os brasileiros que não vivem em favelas, a aprovação cai para 51,8% e a desaprovação sobe para 45,4%. A operação foi batizada de contenção e envolveu cerca de 2.500 agentes das polícias civil e militar. O objetivo era conter a expansão do Comando Vermelho e cumprir cerca de 100 mandados de prisão, sendo 30 contra lideranças de outros estados. O saldo foi de 121 mortes e 113 pessoas presas. Esse número ainda é um pouco nebuloso, afinal de contas, há uma contabilização ainda. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem outros números, mas os números oficiais dão conta de que 121 pessoas morreram. E entre os presos estão Belão, braço direito de Doca, líder do Comando Vermelho, e a apreensão de 118 armas, incluindo 91 fuzis. O dia da operação foi marcado por intensos confrontos, fechando escolas e também com muitas interrupções no transporte público durante toda a terça-feira passada, né, Síria? Pois é, André, e o chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, ele fez hoje um balanço dessa operação. A maioria das pessoas mortas durante as ações tinha passagens pela polícia. Os criminosos de vários estados, que segundo o próprio chefe da polícia, eles faziam treinamento de uso de armas nos complexos do Alemão e da Penha.
Foram dados cumprimentos de mandados de busca e apreensão, 180 mandados de busca e apreensão, mais de cerca de 100 mandados de prisão, sendo 70 de uma investigação da Divisão de Repressão e Entorpecentes, aqui da Polícia Civil, junto com os 180 mandados de prisão, e mais 30 mandados de prisão da Polícia Civil do Pará. Então, o objetivo da operação era esse. Foi cerca de 1 ano de investigação, cerca de 60 dias de intenso planejamento, e até que achamos o dia ideal para fazer a operação na última terça-feira. Então, só recapitulando aqui, foram 113 presos, sendo 33 presos de outros estados, 10 adolescentes infratores, sendo que desse total 54 possuíam anotações criminais. É bom ressaltar que todos os presos, até o momento que a gente tem notícia, tiveram a prisão preventiva decretada na audiência de custódia, ou seja, foram mantidos presos, ou seja, o que mostra que as prisões realizadas durante a operação foram regulares, todas as prisões dentro da legalidade. Com relação aos narcoterroristas que foram neutralizados, 117 narcoterroristas neutralizados. Nós temos até o momento 99 identificados. Desse total, 42 contavam com mandados de prisão pendentes. Pelo menos 78 apresentavam relevante histórico criminal por vários crimes graves, homicídio, tráfico de drogas, roubos, etc. Organização criminosa, entre outros. 40, ou seja, 80%, dos que foram neutralizados, ou seja, desses 78, isso representa cerca de 80% dos que foram neutralizados. 40 são de outros estados. Até agora, 13 do Pará, 7 do Amazonas, 6 da Bahia, 4 do Ceará, 1 da Paraíba, 4 de Goiás, 1 de Mato Grosso e 3 do Espírito Santo. Vamos lá. 13 do Pará, 7 do Amazonas, 6 da Bahia, 4 do Ceará, 1 da Paraíba, 4 de Goiás, 1 do Mato Grosso e 3 do Espírito Santo. Ou seja, nós tivemos narcoterroristas neutralizados de 4 das 5 regiões do país. Só não tivemos da região sul. Ainda de acordo com o chefe da Polícia Civil Carioca, 9 líderes da organização criminosa Comando Vermelho foram mortos. Felipe Cury explicou ainda que as comunidades do Alemão e da Penha são usadas como centros de treinamento para criminosos de vários estados. Dentre essas lideranças de outros estados, nós temos, aqui são os apelidos, o vulgo PP, chefe do tráfico do Pará, inclusive possui uma reportagem junto com o Oruan. Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus. Gringo, também chefe do tráfico em Manaus. Mazola, chefe do tráfico em Feira de Santana, na Bahia. DG, chefe do tráfico na Bahia. FB, chefe do tráfico na Bahia. Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás. Rodinha, chefe do tráfico em Itaberaí, Goiânia, Goiás. E Russo, chefe do tráfico no Espírito Santo, em Vitória. Pelo menos 1/3, como eu já falei antes, dos presos na operação também são de outros estados. Então, senhores, temos que fazer aqui uma reflexão. Na verdade, é uma constatação do que a Polícia Civil alertou há 5 anos atrás. Com o advento das restrições e limitações às operações policiais, há 5 anos atrás, em junho de 2020, a Polícia Civil fez 2 relatórios que, coincidentemente, foram subscritos por mim. À época, eu era subsecretário operacional da Polícia Civil, onde nós alertamos que essas restrições implicariam no fortalecimento do crime organizado, no aumento das disputas territoriais, no aumento das barricadas e do raio de abrangência dessas barricadas,
Além disso, as favelas se tornariam bases operacionais do crime organizado e se tornariam um local convidativo para que lideranças de outros estados viessem para cá. Nós alertamos, nós avisamos e hoje está aqui a constatação disso. Bom, toda essa repercussão para discutir com a gente esse assunto, para nos ajudar a analisar alguns dados que a gente trouxe para vocês, nós vamos conversar agora aqui no Tempo News com o Coronel Gedir Rocha, que é especialista em segurança pública, a quem eu já dou boa noite, as boas-vindas aqui ao Tempo News. Muito obrigada, viu, por atender o nosso chamado, Coronel. Boa noite e obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês e todos os ouvintes. Coronel, pois é, muito se tem se falado aí em relação a endurecer as leis, né, as penas aí, criando inclusive o tipo penal agora, organização criminosa qualificada. Na sua avaliação, essas medidas podem de fato enfraquecer aí as facções, hein? Na verdade, eu acho que passou da hora de sairmos do discurso dos filmezinhos para ser divulgados na internet e fazer um trabalho realmente conjunto. Eu fico muito triste quando a gente vê um ex-ministro do Supremo, hoje ministro do governo federal, falando que a segurança é responsabilidade só do governo. Não, a responsabilidade não é só do Estado, a responsabilidade é de todos nós como cidadão, eles como governo federal, e é isso que a gente precisa. O que a gente verifica é que há necessidade de encarar isso como várias atividades, não só de polícia. A intervenção que poderia ser feita da Polícia Federal junto com a Receita Federal, principalmente para tirar o dinheiro de circulação, que é onde há lavagem de dinheiro, a intervenção na questão da cultura, da educação, oportunidades para essa juventude que muitas vezes é captada pelo crime organizado, a revisão do que está sendo realmente feito, ou seja, se você tem um trabalho das polícias civis e militares no loco, poderia estar sendo conjunto com a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais de responsabilidade do governo federal, na Marinha feita pelos mares, trabalhando justamente no combate ao tráfico que é feito através dos portos. Ou seja, se há realmente essa integração e há essa vontade de mudança e parar com essa conversa muitas vezes de ideologia momentânea, né? Nós tivemos invasões já ou ações que foram feitas há anos atrás, como foi feita no Alemão, que tem até aquela imagem dos marginais correndo pelas estradas no fundo da favela, que naquela época os políticos falaram tranquilamente que não se enfrentava traficante com flores. Hoje a gente já vê que o discurso é diferente. Então a gente precisa, primeira coisa, focar. Nosso objetivo é o quê? É ocupar esse espaço. Nós não estamos trabalhando com traficantes pequenos que agiam antigamente, que respeitavam a comunidade local. Pelo contrário, agora são terroristas que ocupam espaços, milícias que controlam transporte, gás, energia, internet, transporte coletivo. Nós tivemos aí nessa última operação agora realizada, feridos tanto da Polícia Civil, ou da Polícia Militar, ou da própria comunidade, que você não tinha espaço para entrar a ambulância não entrava. Ou seja, são locais que são realmente tomados. Quando há essa discussão se a gente vai trabalhar com facções ou terroristas, é lógico que são terroristas, né? Porque eles isolam o local, eles realmente fazem um estado paralelo. Então há necessidade da gente parar o discurso e ir para a ação. E essa ação, muitas vezes, ela tem que ser em conjunto. Nós tivemos essa operação das polícias, automaticamente agora tinha que entrar tanto o Estado quanto o governo federal, levando cultura, melhorando saneamento básico, dando oportunidade de emprego para a juventude, melhorando a educação, porque a educação transforma as pessoas. Então eu acho que quando a gente conseguir sair do discurso e ir para a prática, a gente vai ter uma realidade diferente no Rio de Janeiro. Coronel, boa noite para o senhor também, um prazer falar com o senhor novamente, embora noite, André. Aqui via internet. Mas, Coronel, esses dias todos eu venho pensando numa coisa que é o seguinte, não existe uma guerra, não existe um confronto em que a polícia vai subir um morro num determinado momento, vai entrar numa comunidade dessa dando bom dia para quem é sabidamente traficante, criminoso, que mata, que existe pena de morte lá dentro, que existem essas facções tomando conta de um modo geral, como o senhor mesmo lembrou, tomando conta de gás, de internet, de tudo ali dentro.
Existe um momento em que o policial, seja militar, seja civil, cumpre um mandato desse, em que ele está em trabalho ali, existe um momento em que ele toma a decisão de tirar a arma do coldre ali e de atirar. Ali é um momento em que o policial sabe, são vidas que estão em jogo, ou a dos criminosos, ou a de quem está combatendo o crime e da população. Pelo que eu vi da estratégia citada pelo secretário de Segurança lá, eles escolheram exatamente uma estratégia de tirar aquelas pessoas criminosas de uma determinada região para que não ficasse ali perto, né? Quer dizer, é uma necessidade hoje em dia o uso da força, porque do jeito que está, a gente está vendo que ninguém está suportando mais, inclusive a própria população. Hoje cedo eu estava até acompanhando o senhor no Instagram, o senhor colocou uma imagem que a gente até separou aqui, de carros do BOPE andando pelas ruas do Rio de Janeiro. A gente está com essa imagem aí, e as pessoas aplaudindo a ação dos policiais ali nas regiões onde houve essa operação, né, Coronel? Quando você vê a própria pesquisa, né, a sociedade está carente de segurança, ela necessita disso. Nós tivemos aí há poucos dias, talvez um mês atrás, essa facção do Comando Vermelho que invadiu uma outra favela, que torturou e matou uma senhora e que matou um jovem de 30 anos de idade. Ou seja, a gente necessita de ocupar esse espaço. Quando a gente vê as interferências até jurídicas, né, que determina que as operações agora sigam determinados protocolos, ou seja, muitas vezes a própria ação que muitas vezes era feita com planejamento e a estratégia era a intervenção sem divulgação, muitas vezes você tem que criar um protocolo onde você tem que informar determinados órgãos, você tem que compartilhar aquelas informações. Então é o que eu falo novamente, há necessidade da gente enfrentar esses terrorismos unidos, parar com o discurso de internet, parar com aquela fala de intervenção positiva que vai ser um corte que vai para o stories e ir para a prática. A gente precisa de ocupar. A gente vê hoje essas facções que ocupam espaço que era do Estado. Hoje eu ocupo um espaço e delimitam tudo. O que você vai fazer, que hora que você vai sair, quem vai entrar, que são sanguinários, que matam, que exercem muitas vezes uma doutrina que vai completamente contra a sociedade. Então a gente tem que dar a essa população o Estado presente. Volto de novo. Se a gente leva junto com a força policial educação, cultura, arte, oportunidade de emprego, a gente vê tanta necessidade de empreendedorismo, por que nós não estamos lá? É triste quando a gente vê a cultura sendo levada muitas vezes para a banalização do crime, né, para a banalização da mulher, para a valorização do sexo, quando a gente vê que a cultura ela pode fazer mudanças, ou seja, se você trabalha educação e cultura junto, se vocês vem junto com isso, saneamento básico, transporte coletivo, saúde, a própria sociedade e os jovens que estão crescendo vão ver que ele tem uma outra oportunidade. Então a gente tem que enfrentar isso com muita vontade, né? E interessante que quando você pega tanta sociedade que está no local dos aglomerados, que na sua grande maioria absoluta são pessoas do bem, que trabalham, que correm atrás, que são a favor da ação, você tem também quem é do asfalto, que eles dizem lá no Rio, que também a maioria também é a favor. Então a sociedade está clamando por segurança, não é clamando por morte, ela está clamando pela presença, pelo Estado presente, Estado estadual, federal, pelo governo que vai dar oportunidades, pelo governo que vai parar com o discurso e ir para a prática, que é o fundamental, de estar presente. Esse estar presente que eu acho que é fundamental. E é só a gente lembrar, né, André? A gente tem um estado que quase todos os ex-governadores foram presos. A gente tem um estado que o que se chama da festa mais bonita do Brasil, que passa categoricamente, livremente na televisão, é dominada e controlada com seus presidentes, quase todos por bicheiros, ou seja, pessoas que estão fazendo contravenção penal, que lideram, organizam e comandam o show do Brasil. Então a gente tem que mudar o nosso foco, mudar os nossos valores, dar oportunidade de mudança e principalmente parar a discussão ideológica e focar no Brasil que a gente necessita, que tem que mudar e mudar com urgência. Agora, Coronel, nós trouxemos aí os dados dessa pesquisa Atlas Intel divulgada hoje, né? E o que chamou bastante atenção é que 8 em cada 10 moradores das comunidades, das favelas, apoiam, de acordo com esse levantamento, essa operação da polícia realizada esta semana, né? O que explica esse alto índice de apoio aí, mesmo com o grande número de mortes, na sua avaliação?
explica que ela não quer, a sociedade não está clamando, não é por morte, por violência. Ela está clamando por segurança, tranquilidade de ir e vir, o seu direito de consumir aquilo que ele quer, de não ser obrigada a cumprir a determinação dos traficantes. A gente vê muitas vezes como já teve uma adolescente que foi executada e torturada por um traficante porque não quis ter um relacionamento sexual com ele. A sociedade quer isso, o espaço, sabe? Eu moro aqui, eu convivo aqui, eu compro de quem eu quiser, eu tenho internet de quem eu quiser, porque eu trabalho, porque eu sou família, porque eu corro atrás. Eu não posso estar à disposição de um estado paralelo que é violento, que mata, que está viciando meus filhos. Nós temos aí uma declaração de uma mãe que, entre aspas, achou importante a operação ter matado o filho dela, porque o filho dela estava envolvido no tráfico, ela não criou o filho para isso. Então é triste isso, essa é a realidade. Então por isso que essa sociedade quer. A sociedade quer um Estado presente. Eu quero meu filho numa boa escola, que o professor seja valorizado, que tenha uma estrutura perfeita, com ar-condicionado, computador, e os professores sejam motivados para fazer a mudança do meu filho. Eu quero um saneamento básico, limpeza urbana. Eu quero um transporte público que eu possa pegar o ônibus, em vez de pegar o ônibus, o metrô, ficar 3, 4 horas para chegar no trabalho. Eu quero ter essa facilidade. Eu quero ter uma saúde, um cuidado de prevenção com meu filho, com minha saúde, etc. É isso que a sociedade quer. Quando o Estado enfrenta e quando o Estado entra com a polícia civil militar com a força, pelo menos teoricamente ou momentaneamente, essa sociedade volta a ter a oportunidade de viver. E é por isso que eu acho que esses dados estão mostrando. Então eu acho que é isso que é importante, a gente ouvir o povo. Está na hora desses políticos que poderiam muito bem estar discutindo, debatendo e fazendo mudanças na lei, né? E evitando de ficar discutindo emenda parlamentar, dinheiro, poder, etc., sair um pouco do pedestal, ir para o chão da fábrica, ouvir o povo, fazer mudanças e a própria União, junto com o Estado, trabalhar conjunto. Não pensar na eleição, na próxima eleição que está chegando, mas pensar no povo, que é carente, que precisa de mudança, precisa de apoio e quer uma resolução na área de segurança emergente, que é o que é mais importante. O Coronel, a gente viu nas imagens, sobretudo em algumas cenas que são feitas de cima, muitas das pessoas que foram mortas, eles estão sem camisa, alguns até de cueca, sem calça. Aí eu ouvi uma pessoa ligada aos direitos humanos dizendo o seguinte, dizendo que essas pessoas estavam sem roupa porque elas tiraram a roupa para dizer à polícia que estavam desarmadas. Ou seja, estou limpo, não estou de roupa, não tem arma, não tem onde esconder a arma. No entanto, algum tempo depois veio uma outra informação de que essas pessoas, muitas delas sim, estavam escondidas na mata com roupas camufladas, mas logo após a ação em que elas foram abatidas, a gente teve a retirada por parte de parentes e pessoas ligadas a elas ali, retiraram as roupas dessas pessoas para que quando fossem os corpos expostos, estarem ali todos sem roupa. Como é que funciona essa dinâmica, hein, Coronel? Ô André, eu fui militar durante 30 anos de idade, sou filho de militar, parentes militar. Eu acho que a sociedade ainda tem que acreditar nas fontes oficiais. Nós estamos com várias informações, com várias imagens. Nós temos que acreditar naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo exposto, naquilo que está sendo apresentado. A gente vê aí categoricamente que nesses locais, territórios onde as facções ocupam, existem vários cemitérios que são utilizados pelos próprios traficantes. Então, vamos esperar as perícias, as apurações, os dados que vão ser apresentados, a própria investigação que vai ser feita pelo Ministério Público e Defensoria Pública, para depois a gente fazer um pré-julgamento, né? Eu acho até contraditório quando muitas pessoas questionam, né? Por que a polícia entrou atirando, quando a gente via nitidamente, né, em várias imagens, que esses terroristas estavam utilizando até drone para atacar a polícia que estava do lado da própria sociedade, ou seja, o problema é da onde que essa bomba está atacando. Então, assim, ali não era um espaço de fácil, ali era realmente, se a gente fazer uma comparação, por que se chama terrorista, ali realmente era um território que foi dominado. A gente tinha ali imagens que pareciam que a gente estava na Nigéria, na Síria, então era realmente um espaço de guerra civil. E acho que é essa a realidade que a gente tem que enfrentar e enfrentar nitidamente para frente, para fazer mudança, para evitar que a sociedade sofra, mas principalmente que o Estado esteja presente. Hoje a gente vê muitas narrativas, você vê de um lado
como que uma pesquisa que está falando que a sociedade quer e de repente você está pesquisando na internet, ou você está pesquisando em alguns órgãos de imprensa, você vê uma realidade completamente diferente. Então a gente tem que estudar, a gente tem que compreender. É muito curioso que nesse momento aparecem vários teóricos, né? Vários, o que a gente chama de policiólogos de gabinete, né? Nunca subiram um aglomerado urbano, nunca viveram uma realidade, nunca sabem o que é trocar tiro, nunca sabem o que é enfrentar um bandido armado de fuzil, que o fuzil destrói o seu corpo quando você é atingido, como nós tivemos aí policiais civis e militares que foram mortos, como a própria sociedade. Então é isso que a gente tem que entender. Sair da teoria, ir para a prática, juntar esforços e fazer uma mudança. Se queremos mudar, essa é a oportunidade. Mais uma oportunidade que está sendo dada. Coronel, com toda a sua experiência, qual que é o papel da inteligência policial e também do monitoramento financeiro aí para enfrentar essas facções de forma duradoura, hein? Eu acho que hoje, cada vez mais, o que as polícias utilizam, tanto civil como militar, são a inteligência. Inteligência você investiga, você monitora, você colhe informações, você consegue principalmente rastrear e bloquear os ativos dos traficantes. Há uma necessidade aí, inclusive, da gente passar de novo, depois se vocês puderem passar, que a própria Polícia Militar procurou a Polícia Federal para apoiar, ou seja, a gente tem que sair do discurso de aqui agora é o governo tal, não vou apoiar, antigamente pode, ou seja, se há uma união de esforços, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Receita Federal, tem sim informação que pode ser compartilhada e ações específicas que vão realmente destruir a base financeira, que é muito importante, e é isso que a gente acredita que agora eles podem fazer. Se eles quiserem fazer uma ação coordenada, né, interfederativa, e com certeza eles têm a oportunidade e capacidade para fazer a mudança necessária. Tá certo, Coronel Gedi Rocha, especialista em segurança pública, participou conosco aqui fazendo uma análise de toda essa situação, desses desdobramentos aí dessa mega operação no Rio de Janeiro essa semana. Coronel, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco aqui. Uma ótima noite e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. André é um grande amigo antigo, estamos à disposição e parabéns pelo trabalho ético, profissional e informativo que vocês estão fazendo. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Bom, já que nós estamos falando da reunião de governadores, nessa quinta-feira, 6 chefes de estado se reuniram no Rio e anunciaram a formação do que chamaram de Consórcio da Paz para combater a violência de forma coletiva. Segundo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o objetivo é integrar forças de segurança e equipes de inteligência. Uma proposta clara. A criação no âmbito dos estados segundo o nosso marqueteiro, governador Jorginho, o Consórcio da Paz. Faremos um consórcio entre estados, no modelo de outros consórcios que existem, para que nós possamos dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado e da libertação do nosso povo, para que possamos compartilhar ajudas, para que possamos, nesse consórcio, discutir estratégias, e começaremos. A ideia que eu propus que a sede desse consórcio seja no Rio de Janeiro. Faremos uma reunião posterior, mandando para os outros governos que queiram fazer parte, e a ideia desse consórcio é, nas nossas competências estaduais, que a gente possa dividir e somar. Dividir experiências, dividir soluções e somar, sobretudo, ajudas práticas. Além de Castro, participaram do encontro os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Ronaldo Caiado, de Goiás, Eduardo Reidel, do Mato Grosso do Sul, e Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que participou de forma virtual, além de Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal. Bom, e para Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não dá para tratar criminosos como vítimas e toda morte é uma derrota, mas não agir seria uma covardia. Não dá mais para tratar o criminoso como vítima. Criminoso não é vítima. O criminoso faz vítimas. Tem aterrorizado, né, os cidadãos de bem, cidadãos que o Estado precisa proteger quem trabalha, o Estado precisa proteger quem cumpre as leis, e o Estado do Rio de Janeiro deu uma grande demonstração ontem. Meus sentimentos
aos policiais perdidos, meus sentimentos à Polícia Militar e à Polícia Civil pelas perdas na operação. Toda morte acaba sendo uma derrota para nós, dói, mas não agir seria covardia, seria rendição. E o Estado do Rio de Janeiro ontem agiu muito bem, fez a diferença. Se teve o cuidado de afastar os criminosos da região onde as pessoas moram, de perto dos moradores, é hora de entregar para a sociedade aquilo que ela mais precisa, segurança pública. A gente aqui tem conseguido muitos avanços. Posso citar um exemplo, o combate, o enfrentamento da Cracolândia. Nós tivemos muito êxito com o apoio do Judiciário, com o apoio do Ministério Público, que acompanharam cada passo nosso. A gente resolveu enfrentar o crime organizado no setor de transportes, resolveu enfrentar o crime organizado no setor de combustíveis. A gente tem enfrentado diuturnamente o crime organizado e sua atuação no setor financeiro, a lavagem de dinheiro, nas fintechs, nas lojas de brinquedo, nas revendas de carro importado e sempre com muito apoio. O crime organizado não respeita fronteiras, né? E não existem fronteiras políticas. E aí a pergunta que se faz é: como que a droga chega no Rio de Janeiro se o Rio de Janeiro não produz droga? Como a arma chega no Rio de Janeiro se o Rio de Janeiro não produz armas? E aí tem uma questão de monitoramento, de vigilância das fronteiras, de atuação interfederativa que é fundamental, inescapável e que de fato a gente precisa discutir. Não vai haver país forte quando o crime organizado está governando. E aí, mudanças na legislação são fundamentais, como a que vai classificar essas facções, essas organizações e as ações dessas facções como terrorismo, para que a gente possa endurecer penas, aumentar o custo do crime. O que o PCC fez em São Paulo em 2006 é terrorismo. Quando o PCC manda alguém sair da sua residência, quando o PCC estabelece uma barricada, quando o Comando Vermelho age dessa forma, quando essas organizações não permitem que o cidadão tenha uma vida normal, impõe aquilo que ele tem que comprar, onde ele vai comprar o gás, estabelece um domínio territorial, essas organizações agem como organizações terroristas e está na hora de encarar esses desafios. Eu aproveito também para já colocar a nossa Polícia de São Paulo, as nossas forças de segurança, à completa disposição do Estado do Rio de Janeiro. Temos investido muito em treinamento, em equipamento, são helicópteros, são drones, são equipamentos tecnológicos, muito investimento em treinamento e a gente quer aí se somar a todo esforço que for necessário para que a gente possa vencer essa guerra. Eu parabenizo todos os governadores por essa iniciativa para discutir um tema que hoje é a grande chaga do Brasil. E não haverá progresso no nosso país sem ordem. Essa tem sido uma bandeira que tem sido repetida o tempo todo pelos governadores presentes nessa reunião, que se preocupam com o bem-estar da população e está na hora de virar o jogo contra o crime organizado, contra as facções. Então toda a minha solidariedade ao Rio de Janeiro, minha melhor continência para as forças policiais. Contem com o Estado de São Paulo, que a gente vai estar sempre caminhando aí do lado de vocês. Todos os presentes nesse encontro elogiaram a mega operação das Forças de Segurança do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e também da Penha, que terminou com mais de 120 mortos e mais de 100 pessoas presas.